Boa noite, meus amigos do Facebook, aqueles que nos acompanham sempre aí nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando agora nesse momento, as pessoas aqui de Campo Grande e também os companheiros e companheiras do interior do Mato Grosso do Sul. Muita gente durante a semana mandou mensagem, disse que não queria perder esse bate-papo que nós vamos fazer aqui agora, né? E nós vamos fazer hoje um bate-papo muito especial com o nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, o professor Fernando Haddad. Fernando Haddad, ele é formado em Direito, ele tem mestrado em Economia, fez o seu doutorado em Filosofia, é professor de Ciência Política na USP e foi ministro da Educação por 8 anos. Que saudade, hein, daquele tempo. Nosso ministro que foi responsável pela implantação do ProUni, levou milhões de alunos, né, para o ensino superior. Ele criou 18 novas universidades, quase 200 campi universitários. O Haddad, inclusive, também inaugurou aqui a nossa Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Né? Mais de 300 institutos federais de educação profissional e tecnológica. Né? O Haddad implantou o IDEB, importante instrumento de avaliação da educação básica, o FIES, o ProUni, o REUNI, Ciência Sem Fronteira. Nossa, se for falar aqui dos projetos, nós vamos passar a noite inteira. Né? E foi prefeito da cidade de São Paulo e também foi o nosso candidato a presidente da República na última eleição e teve mais de 47 milhões de votos. Haddad, se eu tiver 1% aqui em Campo Grande, eu já vou ganhar a eleição no primeiro turno, né? Haddad, eu quero dizer para você, meu companheiro, que é uma imensa satisfação recebê-lo para essa conversa e, de antemão, já quero lhe agradecer por disponibilizar esse espaço aqui na sua agenda para nos atender. E eu já lhe transmito um grande abraço dos nossos companheiros e companheiras do Mato Grosso do Sul. As suas saudações, Haddad. Eu queria, primeiro, eu que te agradeço a oportunidade de conversar com a tua audiência ultra qualificada. Você que também é professor, como eu, é uma honra participar do magistério brasileiro, né? Gente que tem devoção por esse país, né? Saber que o seu mandato vai muito bem, né, como deputado, e agora ser nosso pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Queria te dizer que eu tenho um carinho muito grande por Campo Grande, e eu tenho 2 razões para isso. A primeira é que eu tenho família de parte de pai, que morou a vida inteira em Campo Grande. O pessoal deve conhecer o Jorge e o Davi Haddad. Já falecidos, os meus 2 primos muito chegados e queridíssimos, e filhos da Olga e do Nicolau. A Olga é minha prima irmã, a mãe do Jorge e do Davi, do Daúde. O nome dele mesmo é Daúde, mas o pessoal chamava ele de Davi. E, além dos Haddad de par de pai, eu tenho os Haddad da parte da Anistela, porque a Anistela, a minha esposa, é Haddad de solteira, embora não tenha nenhum parentesco comigo. Porque a família Haddad é muito grande no Líbano, como, sei lá, a família Silva, a família Oliveira, tem muito. E a Estela também, a família dela é de Campo Grande, a família da minha esposa. E então, por parte da minha esposa e da parte do meu pai, nós temos o Haddad de Campo Grande que fizeram a vida aí. Então, eu visitei Campo Grande muito antes de entrar na política. Eu conhecia Campo Grande, ficava hospedado na casa dos meus primos, que tinham fazenda, que tinha tudo. Gente muito boa, ajudaram a construir Campo Grande. Então, eu tenho muito carinho por Campo Grande e só vou ter mais prazer em visitar Campo Grande para fazer a tua campanha e para ir no dia da tua posse, se Deus quiser. Opa, já vamos preparar a sua vinda para cá, então. Que legal, Então, tá bom. você
ter esse vínculo aqui com a nossa cidade. Então, você está em casa aqui com a gente, né? Muito, me sinto muito bem. E gosto Legal. muito do estado, gosto muito da cidade. Visitei Dourados várias vezes para inaugurar os prédios lá da Universidade Federal. E, obviamente, que eu sempre passava em Campo Grande antes de ir para Dourados, né? Porque eu Uma vou excelente sempre. universidade, uma É uma excelente maravilha. universidade. E, infelizmente, hoje tem uma interventora, porque o governo federal não nomeou o reitor eleito, né? E, Isso é uma loucura que está infelizmente, acontecendo. é. Mas, enfim, ótima universidade. Haddad, vamos começar o nosso bate-papo. E eu queria dizer para você, quando você assumiu a prefeitura de São Paulo, a cidade me parece que tinha uma dívida de mais de 70 bilhões de reais, e a sua administração conseguiu equacionar essa dívida, recuperou a capacidade de novos empréstimos, ela organizou as despesas dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ganhou o selo de município bom pagador, né? Quer dizer, Sim. você entregou a prefeitura depois numa outra situação, né? Bem mais confortável para o seu sucessor. E nós aqui em Campo Grande, nós estamos nos preparando para disputar a prefeitura, e caso sejamos vitoriosos, nós vamos assumir após uma pandemia que vem causando aí uma forte crise econômica, fechamento de empresas, aumento de desemprego, né, queda nos investimentos. O que você, a partir da experiência que teve como prefeito, pode nos sugerir, né, para enfrentar esses desafios que nós teremos aí depois dessa pandemia? Olha, Pedro, eu peguei uma fase dura também, viu? Porque 2015 e 2016, o PIB brasileiro caiu quase 7% nos 2 anos. Então um desafio enorme. Quando eu assumi, como você falou, a dívida era de mais de 70 bi, chegou a quase 80 bi, a dívida de São Paulo. E eu trouxe ela para 29, para você ter uma ideia. De quase 80 para 29. O que você E eu fez, fiz. Haddad? Na Conta aí. verdade, isso aí não é mágica, não. Né? Isso aí foi um estudo jurídico que nós fizemos e nós percebemos, fazendo uma auditoria do contrato, que o contrato da dívida de São Paulo com a União ela estava completamente fora do padrão. Completamente fora do padrão. A União tinha cobrado muito a mais do que devia e do que podia de São Paulo. Então, eu fiz uma auditoria e constatei que a dívida de São Paulo explodiu por razões contratuais. E o contrato estava completamente fora do. Para você ter uma ideia, São Paulo pagou muito acima da Selic, que é o juro básico da economia brasileira, para a União. Quando nós fomos recalcular a dívida não era aquilo tudo. Aí começou uma briga do governo federal com o governo municipal, né? Para saber quem tinha razão. Para evitar a briga, nós apresentamos um projeto no Congresso Nacional. E a Dilma foi muito correta comigo. A Dilma falou: olha, se o Congresso aceitar a sua argumentação, eu vou sancionar a lei. Então, você trata de negociar com o Congresso. Nós negociamos com o Congresso e provamos para os parlamentares que a nossa conta que estava certa. Nós tínhamos feito o cálculo certo. E que nós não podíamos ter pago para a União aquilo tudo. Entendeu? E aí o Congresso aceitou, aprovou e a Dilma teve a coragem de sancionar e reconhecer que São Paulo não devia 80 bi, devia 30. Então, isso aí deu para São Paulo aquilo que se chama grau de investimento, investment grade, né? O grau de investimento, que é isso que você falou, o selo de que a cidade tem condição de pagar todas as suas contas de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós não devemos nada para ninguém. Foi o maior legado da minha gestão. Eu entreguei essa gestão com menos da metade da dívida e com dinheiro em caixa. Entreguei com 5 bilhões e meio em caixa e 2.200 para pagar, quer dizer, um superávit de 3 bilhões e 300 em caixa e uma dívida que era de 80 em 29 para pagar em 20 anos.
Então, resolvemos aqui o problema de São Paulo. Agora, o teu problema, imagino que não seja tão grande quanto esse, mas o que você vai ter que fazer? Olha só, Pedro, presta atenção. Você não vai ter espaço para aumentar imposto, porque as pessoas não têm dinheiro. O empresário não tem dinheiro, nem o patrão, nem o empregado, ninguém tem dinheiro. Né? E o Bolsonaro fazendo esse estrago todo que ele está fazendo, está acabando até com o agronegócio. Sabia que tem país que não vai parar de importar grãos e carne do Brasil, justamente por causa da devastação da Amazônia que ele está promovendo? Tem uma pressão enorme nos meios internacionais para ele demitir esse menino aí, que inclusive foi condenado. Ricardo Esse Salles. menino é uma coisa condenado por crime ambiental, entendeu? Então, nós estamos aí numa situação muito delicada, porque o Bolsonaro está destruindo a economia, a saúde pública e o meio ambiente. Fora educação, ciência e tecnologia, tem nada funcionando. Nada funcionando no governo federal. Então, você não vai ter condição de aumentar imposto, mesmo que esteja defasado IPTU, essas coisas, é muito difícil você conseguir aprovar alguma coisa assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que sentar com o empresário da cidade, verificar formas de atração de investimento, como eu fiz. Você vai ter que pegar os contratos um por um. Você vai ter que pegar um por um dos contratos da prefeitura e vai ter que determinar um corte. Eu determinei corte de 20% de todos os contratos da prefeitura de São Paulo, quando eu assumi. Pegamos um por um dos contratos e fomos cortando, abrindo planilha. Então, você vai ter um trabalho de administração dura no começo do mandato, que é chamar os fornecedores, prestadores de serviço, chamar todo mundo e negociar dizer, olha, muito, né? A situação é grave, nós estamos com um governo federal destrutivo, talvez nós tenhamos eleito o pior presidente da história e o pior do mundo. Né? Ele é o pior da história e o pior do mundo. Você sabe que a maioria dos governantes do mundo, quando criticados pela imprensa, usam o exemplo do Bolsonaro para aliviar. Então, um presidente é pressionado, ele fala, você preferia que nós estivéssemos na situação do Brasil? Você preferia que nós estivéssemos fazendo como o Brasil? É assim que as pessoas tratam o Bolsonaro, como um álibi para justificar a péssima administração que ele está fazendo. Tanto é que metade da população queria que ele se afastasse já da presidência da República, porque não tem a menor condição dele continuar. Uma pessoa muito incapaz e muito enrolada com os filhos, com dinheiro de gabinete, com Queiroz. É uma pessoa muito enrolada, com uma vida muito sombria, muito nebulosa, inclusive do ponto de vista patrimonial. Enriqueceu muito, tem muitos imóveis, com um salário de capitão, é muito difícil você conseguir acumular o patrimônio que ele acumulou. Então, tem muita suspeita sobre o patrimônio imobiliário do Bolsonaro e dos filhos. Então, a saída que você tem é essa: chamar os fornecedores, os prestadores de serviço, e ter uma conversa reta, uma conversa séria, dizendo o seguinte: o cidadão não pode pagar o preço, né, de um péssimo governo federal que nós temos. Então, vamos tratar aqui de cortar custo para sobrar dinheiro para saúde, educação, segurança, né, que é o que o povo precisa. Muita franqueza, muita transparência, né? Abrir esse debate. Põe tudo na internet, Pedro. Põe todos os contratos na internet, todos os aditivos na internet. Monta uma controladoria geral do município. Eu recuperei R$500 bilhão combatendo a corrupção, criando a Controladoria Geral do município. Eu desbaratei, Pedro, só para você ter uma ideia, 5 quadrilhas que atuavam na cidade de São Paulo. Uma você deve ter ouvido falar, chamada Máfia do ISS. Prendemos fiscais, só não prendemos
os empresários, porque o Ministério Público não deixou, mas eu queria prender os empresários também, que subornavam os fiscais para não pagar o ISS. Entendeu? Haddad, Então, deixa eu te falar. Cria uma controladoria. Importante isso. Certo. Deixa eu te falar, até pegando um gancho no que você estava dizendo agora, nós não temos como separar essa discussão das questões locais, né, da política no âmbito do município, dessa questão nacional, da questão maior, né? Por exemplo, nós tivemos a aprovação da PEC, da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos até 2036, né, 20 anos, as desconstruções que esse governo vem fazendo na área da saúde, onde há 60 dias nós estamos sem ministro, né, da saúde, a área do meio ambiente, como você citou aí, o desmonte do IBAMA, a política de proteção ambiental, a área da educação. Eu fico imaginando você, que foi ministro da Educação 8 anos, deve sentir uma dor no coração de ver, né, o que está acontecendo no MEC, né, nesse governo. E eu te pergunto, a campanha eleitoral, ela pode ser um trabalho pedagógico também para a gente fazer uma reflexão junto à população de que nós não vamos construir a cidade dos nossos sonhos se nós não nos contrapormos também às ameaças à democracia, o desmonte do Estado brasileiro, não é? É possível, na campanha municipal, a gente fazer um link aí com a situação nacional? E é importante falar com o empresariado também, porque o empresariado está dando um tiro no pé. O empresariado deu um grande tiro no pé ao eleger o Bolsonaro. Vão perder dinheiro como nunca na vida. Tudo que eles ganharam no governo Lula vão perder no governo Bolsonaro. Inclusive, todos os empregos que nós geramos, 20 milhões de empregos que nós geramos, nós estamos correndo o risco de perder no governo Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é o anti-Lula mesmo, porque tudo que o Lula fez, ele está destruindo. Nesse sentido, ele é o anti-Lula. É um destruidor da floresta, dos empregos, da educação. Pedro, nós estamos indo para o 4º ministro da Educação. Estamos indo para o 4º ministro da Saúde, se é que ele vai nomear ministro da Saúde. Será o 4º ministro da Saúde. Em plena pandemia. Em plena pandemia, né? Plena pandemia. Estamos no 5º secretário de Cultura. 5º secretário de Cultura. Então, ó, cultura, educação, saúde. Já estamos no 2º secretário da Justiça. Iremos para o 3º secretário de Segurança Pública, porque ele quer recriar o Ministério da Segurança Pública, que ele prometeu acabar. Vai recriar para botar um deputado do Centrão. Será o 3º ministro da Segurança Pública. Então, se você não tem ministro da Educação, ministro da Segurança, ministro da Saúde, da Cultura, você tem o quê? O Guedes não entregou absolutamente nada. A única coisa que ele entregou foi desemprego e uma reforma da Previdência que penalizou os trabalhadores pobres desse país, que vão ter que esperar morrer para se aposentar. Então, essa é a realidade. E o Guedes está lá para vender o patrimônio público. O Guedes não está para outra coisa. O Guedes é um mercador. Ele quer vender o Banco do Brasil, quer vender os Correios, quer vender a Caixa, quer vender a Petrobras. É isso que ele quer. Fizeram toda essa confusão para vender aquilo que não conseguiram vender no passado, no governo Fernando Henrique, querem vender agora no governo Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com o Itamaraty. Acabou com o Itamaraty. Nós não temos diplomacia no Brasil. Ninguém quer apertar a mão desse homem. Eu suponho que nem o Trump tenha coragem hoje de apertar a mão do Bolsonaro. Porque o Trump, Pedro, vai perder a eleição. Mas se ele apertar a mão do Bolsonaro, é bom ele nem concorrer. É verdade. É bom ele nem concorrer. Agora, eu não conheço um governante que tenha apreço pelo Bolsonaro. Nenhum.
E o Trump, que é bajulado pelo Bolsonaro, está às vésperas de uma derrota, se Deus quiser, porque está ali outro homem mau. Está ali outra pessoa que não gosta de gente, que não gosta de meio ambiente, que promove a intolerância no mundo, que promove a discórdia, né? Eu diria que eles são duas pessoas que atacam frontalmente todos os valores do cristianismo, inclusive. Verdade. Isso que é a coisa mais incrível do mundo, é como é que tem religioso apoiando esses genocidas. Eu não consigo entender. Eu fico me perguntando à noite como é que alguém que tem uma religião, que acredita na vida, que acredita em Deus, que acredita, como é que alguém pode defender um governo desse? São comportamentos, né, e mesmo afirmações que não combinam com os valores do cristianismo, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender alguém que realmente tem uma religião que possa estar do lado do Bolsonaro. Um cara que não tem religião, eu consigo entender. Um ou outro pode ser, mas eu não consigo entender que um ser humano, vai. Quem tem sensibilidade, né? Sensibilidade É, humana, né? porque assim, eu tenho amigos religiosos, eu tenho amigos ateus que não conseguem compreender o Bolsonaro, porque ele não tem nenhuma empatia pelo ser humano. Verdade. Então é muito delicado, Pedro. Uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem valores, que tem princípios, como é que pode apoiar uma pessoa que fica receitando medicamento que faz mal na televisão? Não tem nenhuma comprovação científica, né, que Não, faz tem qualquer... comprovação de que não funciona. Não funciona, é. É Haddad, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muitas pessoas que costumam dizer que a pandemia do coronavírus colocou definitivamente em xeque esse modelo econômico neoliberal, né? O Estado mínimo, privatista, um Estado ausente da economia. E aqui no Brasil, o governo ultraliberal, né, que está aí, ele foi chamado a atender os mais pobres, os desempregados, os subempregados com auxílio emergencial, né, mesmo a contragosto, né, muito a contragosto, ele teve que pagar o auxílio emergencial, teve que socorrer a economia dos estados, dos municípios que tiveram queda na arrecadação, também auxiliando a contragosto, teve que ampliar os investimentos na saúde pública, depois de ter asfixiado, né, o SUS. Você acha que, após a pandemia, nós poderemos ter uma reversão dessas políticas neoliberais e ter uma maior presença do Estado na economia, nas políticas de proteção social, por exemplo, ou a tendência de antes da crise vai continuar? Enquanto o Bolsonaro estiver lá, Pedro, eu não tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Porque ele não tem preparo, ele não tem condição, ele não tem estudo, ele não. Estudo, eu não estou falando de estudar, estou falando de estudo assim, equipe. O cara não consegue nomear um ministro. Não consegue nomear um ministro da saúde no meio de uma pandemia. Faz 100 anos que nós não temos uma pandemia igual a que tivemos em 1918. 102 anos atrás teve uma pandemia no Brasil, grave. Ele não consegue nomear um ministro em meio à pandemia. Você acha que a tendência é continuar aquela política de ajuste fiscal, privatização? Quem manda nele é o Guedes. Eu já estou. Nós elegemos um cara do mercado financeiro para vender o patrimônio público e é isso. O Bolsonaro não entende nada de economia e ele delegou para o Guedes, vendeu o Brasil para os americanos e para o setor privado. É isso que ele vai fazer. É bater continência para os Estados Unidos e entregar o patrimônio para o setor privado. Esse é o Bolsonaro. Ele não tem nem cabeça para mudar. Então, eu não tenho esperança. Por isso que eu sou a favor do impeachment, por isso que eu sou a favor que ele saia da presidência, que ele peça desculpas dos crimes que já cometeu contra a vida humana e deixe a presidência.
sabe? De preferência, convoque eleições. E essa pandemia, ela mostrou assim como é importante um Estado presente, né? Políticas sociais fortes, na área da saúde, por exemplo. Agora as pessoas estão precisando do SUS, né? Para sobreviver. Pedro, deixa eu falo uma coisa. Às vezes eu falo para meus alunos, assim, para o cara entender. O Estado é o reino da segurança. O mercado é onde tem o risco. O mercado é um lugar de risco. Você não sabe se você vai manter o emprego 1 ano, 2 anos, 6 meses, você não sabe. É um lugar de risco. O empresário não sabe se a empresa dele vai estar aberta daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 2 anos, não sabe. Pode acontecer qualquer coisa, uma pandemia, um terremoto, uma crise financeira, uma concorrência desleal vinda do estrangeiro. O empresário não sabe, o trabalhador não sabe. Então, o mercado é um reino da insegurança, da incerteza. O Estado é o reino da certeza e da segurança. A civilização depende muito do estado da segurança para as pessoas. Os pais têm que saber que vai ter escola para os filhos. O pai tem que saber que as ruas estão policiadas. Os pais têm que saber que, se ficarem doentes, vão ter um posto de saúde aberto, vão ter um leito de UTI. Os pais têm que saber disso. Sabe? As famílias têm que saber que o Estado vai prover. E aí as coisas acontecem, entendeu? Agora, para você ficar rico, vai para o mercado. Você quer ficar rico, quer arriscar, vai para o mercado. Mas a segurança você não vai encontrar no mercado. Você não tem como o mercado prover segurança, porque é exatamente da insegurança que o mercado vive. Você percebe? Sim. Ele não tem como oferecer segurança para as pessoas. Ele oferece exatamente um ambiente de risco para uns subirem, outros caírem. O Estado não. O Estado tem que tratar todo mundo igual. O Estado tem que prover o mínimo para todo mundo. É a segurança. Essa é a diferença. O que vai na cabeça do Bolsonaro? Não precisa de Estado. Dá uma arma para cada um e não precisa de Estado. Isso é a barbárie, isso é o Velho Oeste, isso é a barbárie. Isso não é uma sociedade civilizada. Isso que ele está pregando não precisa do Estado, basta que cada um tenha um fuzil. Meu amigo, isso é o caos. Não tem saída. Isso aí Nós é temos nessa área da saúde pública, né? Nós temos no Brasil o SUS, que é um modelo para o mundo, né? E quanta gente. Estou preocupado com a minha bateria aqui. Deixa eu ver. Beleza? Não, tá beleza. Eu só fui conferir se está ligado. Essa questão da saúde, eu estava dizendo assim, como que nós temos no Brasil o SUS, né, que é um modelo para o mundo, né? E como os gestores, eles não acreditaram ou não quiseram acreditar, fizeram de tudo para o SUS não dar certo, né? E hoje a gente, nessa pandemia, está percebendo como que é importante o Sistema Único de Saúde e como que ele deveria ter sido tratado de forma diferente, com mais investimentos, né, com estrutura. Até eu queria colocar para você que um dos principais problemas aqui de Campo Grande é a saúde pública. A maior reclamação quando a gente vai ouvir as pessoas, e nós não temos uma política de atenção básica, a atenção especializada carece de profissionais, nós não temos um hospital municipal, nós não temos um centro de diagnóstico de imagens, muitos equipamentos sem funcionamento nas unidades de saúde, né? Então, assim, na sua opinião, como que nós devemos atuar para enfrentar essa situação frente a essa crise econômica, né? Elegendo prioridades, como que foi em São Paulo a sua experiência na área da saúde pública? Pedro, eu acho que o foco do prefeito deveria ser atenção básica e média complexidade. O que eu chamo de média complexidade? É eu construí 21 hospitais dia aqui em São Paulo. Você devia até vir conhecer, se você puder. Vou te mandar umas fotos.
O Hospital Dia é um hospital que libera leito do hospital geral, porque a pessoa faz a cirurgia sem ficar internada. São aquelas cirurgias eletivas com hora marcada e de tipo ambulatorial, que não Vai precisa desafogando internação. os outros hospitais, não é? Você desafoga os hospitais gerais e melhora muito o fluxo dos hospitais gerais. E combina esse hospital dia com um centro de diagnóstico de exames laboratoriais e imagem. Então, eu entreguei 21 desses equipamentos. São Paulo é muito grande, né? Quantos habitantes tem Campo Grande? 890 mil. Então, aqui são 12 milhões. Então, São Paulo são 15 Campo Grandes. Eu entreguei 21, quer dizer, caberia um hospital dia fácil aí em Campo Grande. O que é esse hospital dia em Campo Grande? Ele vai fazer exames de imagem e laboratoriais e ele vai fazer cirurgias eletivas ambulatoriais, que é aquela cirurgia que não precisa de internação. O que você vai fazer? Desafogar o hospital geral. Você vai melhorar as condições. Eu quero conhecer. Quero conhecer esse projeto. Isso aí é fantástico. Acho que aqui em Campo Grande nós precisamos realmente de um atendimento nesse nível, porque aqui a atenção básica não funciona, né? E a tendência depois é entupir a Santa Casa, o hospital regional. Pedro, quando você está com o hospital geral de um lado, atenção básica de outro, e falta essa correia aqui, você atrapalha os dois. A atenção básica não tem para onde mandar, e se mandar para o hospital geral, vai complicar a vida do hospital geral, que não é para atender aquele tipo de serviço, entendeu? Uhum. Você precisa completar o ciclo. Por isso que eu falei para você, às vezes, uma maneira de melhorar a atenção básica e a alta complexidade é você atuar na média complexidade. Média complexidade. Uhum. E aí você resolve o problema do ciclo. Nós vamos ter que olhar com muito carinho essa questão da saúde, porque aqui deixa muito a desejar, Mas pensa no hospital dia. Outra coisa que eu vou te sugerir que eu fiz em São Paulo. Eu troquei as lâmpadas de sódio, aquela lâmpada amarela, por LED. A lâmpada de LED custa muito caro, mas ela ilumina o dobro e ela consome 50% da energia. Ok? E dura 6 vezes mais. Aí você fala, bom, mas onde é que eu vou arrumar o dinheiro para trocar a lâmpada? Você acabou de dizer que a lâmpada é cara. Você faz um contrato por licitação em que você paga a troca com a economia da energia. Verdade. Existe esse contrato. Chama contrato de parceria público-privada. Você, com a economia da energia, que eu te falei, consome 50%, você paga a troca da lâmpada. Sabe qual que é o resultado maior, Pedro? Queda drástica da criminalidade. Segurança, né? Queda drástica. As mulheres vão vibrar com você. Você é casado, Pedro? Sou casado. Tem que falar para tua mulher andar junto com você, que você vai virar ídolo das mulheres. Ah, tá legal. Muito bom. Porque meu elas companheiro. vão agradecer a segurança que você vai dar para elas à noite, de caminhar do ponto de ônibus até a sua residência, de ir até uma farmácia, em segurança, de ir até a padaria, de levar a criança na creche, de levar a criança na escola. Iluminação, meu filho. Tem que iluminar muito. Eu estava fazendo reunião aqui antes da pandemia, né? Fazendo reunião nos bairros da cidade, muitos bairros mal iluminados, né? O pessoal reclamando realmente, as mulheres. Isso é convite para o crime. Isso é convite para o crime. Campo Grande Campo Grande é uma das cidades com maior número de estupros proporcional à população, né? E realmente a violência contra a mulher, aqui foi implantada a primeira casa da mulher brasileira, né, pela presidente Dilma, e realmente assim, nós temos muita violência contra as mulheres, e essa questão da iluminação pública é fundamental, né, nos bairros periféricos. Lança essa ideia hoje. Você fala legal. Assim,
eu vou fazer uma PPP de iluminação pública, vou trocar as lâmpadas por LED, para as mulheres terem segurança, porque você ganha uma visibilidade de 50 a 100 metros. Aham. Você consegue enxergar a pessoa. Então eu vou ficar de boa. 1 da manhã você está enxergando tudo na rua. Legal. Meu companheiro, um outro problema sério aqui da nossa cidade é o transporte coletivo. Aqui é um desastre. A população fica refém desse transporte que é ineficiente, uma tarifa cara, frota de ônibus velho, vive quebrando, né? E nós não temos outras alternativas de transporte coletivo, né? Nós não temos trens urbanos, não temos vans, não temos VLT. A cada ano vem diminuindo o número de passageiros. As pessoas vão saindo buscando outras alternativas, né? Motocicleta, e aí... Tem Uber aí? Tem. E nós temos que a prefeitura não cobra nada do Uber. Pois é, aqui precisava de uma regulamentação desse transporte por aplicativo. Regulamenta o Uber, obrigando eles a pagar, porque eles estão atuando aí sem pagar. Aqui em São Paulo, eles pagam mais de 100 milhões por ano para rodar. Aí em Campo Grande não devem pagar nada. E nós temos aqui que pensar em outras alternativas também, né, do transporte coletivo, porque a população aqui é muito maltratada. E o que acontece? As pessoas estão saindo do ônibus e indo para as motocicletas. Nós temos um alto índice de acidentes de trânsito. E aí, superlotando os hospitais. Aqui tem um hospital do trauma, né? Os politraumatizados, eles ficam muito tempo internados, né? Muito caro para o sistema de saúde. Então, agora, assim... Pedro, eu paguei muito caro por isso, mas eu faria de novo. Eu botei a fiscalização na rua para diminuir o acidente. Eu derrubei 50% o número de acidentes aqui em São Paulo. Não lembro mais da porcentagem, mas foi uma pancada, porque eu botei fiscalização. Não deixei barato, não. Queria que você falasse um pouco. Pode falar. Depois você tem que ficar importando prótese e órtese para botar na molecada que perde perna, perde braço. É verdade. Uma loucura. Virou uma guerra esse negócio. Uhum. Tem que botar fiscalização. Não pode deixar fazer o que quer. Fazer ciclovia para os ciclistas não se acidentarem. Fazer corredor de ônibus para o ônibus ganhar velocidade e gastar menos combustível e emitir menos poluente. Tudo isso aí tem que fazer. Nós aqui colocamos no nosso programa de governo justamente essa questão de fazer na verdade, discutir toda uma política de mobilidade urbana, a questão das ciclovias. Campo Grande já tem algumas, mas são poucas ciclovias, né? E eu me lembro muito... É uma cidade relativamente plana, né? Sim, plana, tem tudo para a gente cortar a cidade com ciclovias, ligando uma ponta a outra ao centro da cidade, né? Eu lembro que você apanhou muito em São Paulo por conta das ciclovias. Tem que estimular o uso da bicicleta. Uhum. Tem que estimular, porque uma cidade com 800 mil habitantes, sabe? Se aqui em São Paulo, com 12 milhões, nego usa, uma cidade de 800 mil tem que usar, pô. Paris agora... A prefeita de Paris, que foi reeleita, né? Tem um programa lá, implantar ciclovias na cidade inteira. Quer dizer, uma calçada para a turma caminhar. A pessoa tem que entender o seguinte: ela paga R$200 para fazer a academia na esteira, só que ela vai de carro até a academia. Sabe? É uma coisa ilógica. Não precisa pagar, né? Você paga para andar na esteira. Só que você vai de carro até lá? Verdade. Esse é o problema. As pessoas precisam... A gente precisa repensar como viver na cidade, entendeu? Uma cidade que foi pensada muito no carrocentrismo, né? O carro, o veículo individual, no centro das políticas. Até a padaria de carro, até a farmácia de carro. Agora, você precisa iluminar a cidade, precisa caprichar nas calçadas, precisa fazer ciclovia para quem gosta de bike. E aí vamos embora, vamos mudando a filosofia, entendeu? Legal. Eu queria só para encerrar, Haddad, eu sei que você vai dar aula daqui a pouco, né? Eu vou te pedir para me despedir aqui, porque eu tenho que
comer uma esfirra aqui antes de entrar na aula. Às 8 horas eu entro. Uma última questão você pode responder rapidinho, que é o seguinte: a gente sabe que a segurança pública ela é responsabilidade primeira do Estado, né? Mas, assim, a prefeitura, né, que política ela pode desenvolver na área da segurança pública? Aqui nós temos uma guarda municipal, né, que vive reivindicando o poder de polícia e tal, mas, assim, como que você acha que a gente tem que tratar essa questão da segurança pública no município? Já te falei da iluminação, que é muito importante. Agora, você tem que integrar a guarda e PM. Tem que integrar. Você tem que convencer o governador de que o prefeito tem que ter voz. O prefeito não pode ser uma pessoa afastada desse tema, porque ele conhece mais a cidade do que o governador. Todo prefeito conhece a sua cidade mais do que o governador, por definição. Como é que o governador vai conhecer as cidades do estado mais do que os prefeitos? Então, o governador ele tem que ser sensibilizado para ouvir os prefeitos. O plano de atuação da PM, conjugada com a Guarda Civil, isso tudo tem que estar integrado. Você tem que pensar na forma de um sistema único de segurança pública, sabe? Que era o caminho que estava sendo trilhado do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. O Bolsonaro fez o favor de acabar com isso. Então, você tem que... Qualquer que seja o governador, simpático, antipático, não importa. Tem que trabalhar para o povo. Tá certo? Nós somos servidores. E a Guarda Municipal fazer um trabalho mais preventivo, né? Tem mesmo. E outra, você tem que ter acesso ao mapa do crime. O governo do estado tem que... Não sei se tem aí, aqui tinha o Infocrim. Eu tinha um mapa da cidade onde tinha o crime. Então, eu atuava em combinação com a... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Os radares de São Paulo, os radares de trânsito, nós desenvolvemos uma tecnologia aqui que o radar fotografa a chapa, né, dos carros, independentemente deles estarem cometendo infração. Toda a chapa é fotografada. Quando a Polícia Militar me passava o número da placa de um carro roubado, eu jogava no meu sistema. E o sistema avisava a polícia por onde o carro tinha passado. Então, hoje, meu filho, tem inteligência disponível para você combater o crime. Não é arma de fogo só que combate o crime. É inteligência. As pessoas precisam entender, lidar com o crime é lidar com inteligência. Tá certo. Estou te dando um exemplo dos radares. Eu integrei todos os radares junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar punha a placa de um carro, sabia onde ele estava passando com 4 segundos de delay. Praticamente em tempo real. Agora, Pedro, você conta comigo. Haddad, eu queria dizer o seguinte, eu vou te dispensar para você comer a sua esfirra, para você tomar uma água. Eu sei que você vai dar aula agora, mas eu queria te agradecer, meu amigo. Foi um bate-papo assim muito proveitoso. Eu vou pegar os seus projetos, estudar com muito carinho para a gente implantar aqui na nossa cidade, Campo Grande. Eu vou encerrar fazendo um pedido para você, né? Claro. Se passar essa pandemia, você puder vir a Campo Grande nos ajudar na campanha, você será muito bem recebido aqui. Se não der para vir, se não der para fazer um encontro presencial, manda um videozinho de apoio à nossa candidatura, de 1 minuto, tá bom. Eu quero ter só os votos que você teve aqui em Campo Grande na última eleição, eu já vou para o segundo turno. Tá bom, meu companheiro? Se Deus quiser, você terá. Se Deus quiser, você terá. Um grande abraço para você, Pedro. Muito boa sorte nessa caminhada. E Obrigado. Abraço na família, abraço em quem está nos assistindo. Legal. Estaremos Obrigado. juntos muito brevemente. Se Deus quiser. Muito obrigado, um abraço. Boa Valeu. aula para você. Valeu. Obrigado. Haddad, se você quiser sair, você fica à vontade. Eu só queria aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, agradecer os jornalistas que enviaram perguntas. Eu procurei, né, sintetizar algumas aqui, o Edivaldo, a Valdelice, o Serginho,
a Delmeires, a Fabiana Machado, o Marco Eusébio, o Valtinho, né, do Sindicato dos Jornalistas, Nicanor, a Lúcia Siqueira, o Joel Silva, o Otávio Neto, todos os jornalistas aqui nos subsidiando, né, com questões, com perguntas, para a gente questionar o nosso querido Fernando Haddad. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam e dizer que daqui a alguns dias nós vamos estar fazendo algumas lives para começar a discutir propostas, nosso programa de governo para Campo Grande. Estamos muito motivados, né, para elaborar uma excelente proposta para a nossa cidade e enfrentar os desafios, né, que nós vamos ter após essa pandemia, que serão muitos, mas estamos dispostos e com muita coragem para enfrentar esses desafios. Um beijo, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até mais. Obrigado, Jéssica. Jéssica, nossa intérprete de Libras, muito importante aqui a sua participação, o seu trabalho. Um beijo, obrigado. Obrigada, tchau, tchau.